seus santos caminhos, veio em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Boa noite, sempre bom poder falar com vocês, né? Ainda que vocês estão sempre me vendo, né? Estou com saudade de vocês, porque já faz quase 2 meses que eu não vejo a maioria, né? Que Deus os encontre bem, né? Que você esteja bem física, espiritual, né? Psicologicamente, emocionalmente. 2 meses já, né? Sem atividade no templo, de confinamento, né? Deve gerar aí uma situação que já começa a mexer com o emocional, né? Então, espero que você esteja usando mais de exercícios espirituais, lendo mais a palavra, orando mais, para que haja fé e boa consciência, como diz o apóstolo Paulo, porque alguns, né, abrindo mão da boa consciência, naufragaram na fé. Então, que bom que você está em mais essa transmissão da Igreja de Itaporanga, né? Nesta quarta-feira, dia 13 de maio. E nós vamos começar aqui com a leitura do Salmo 37, versículos 34 a 40. Salmo 37, versículos 34 a 40. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem da paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio, né? Então espera no Senhor e segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra, né? Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Esses tempos de quarentena, né, forçada, está fazendo com que se manifestem, né, as intenções dos corações, né, o caráter de muitas pessoas. E, como dizem por aí, as máscaras estão caindo também, né? Mas você que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que tem o caráter cristão, você tem que esperar no Senhor, esperar no seu caminho, né? Sabendo que o Senhor vai te exaltar pela sua fidelidade, pela manifestação desse caráter cristão, né? E que os ímpios serão desarraigados, né?
Eu gosto de uma expressão que Lisa viu um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, ou seja, parecia estar firme, né? Sólido, né? Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Quer dizer, quanto ao justo, né? Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Está aí o desafio, né, para nós cristãos nesses tempos de situações pelas quais muitas pessoas vão revelar o que são, né? E o cristão vai revelar o que é também, né? Porque vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é sua fortaleza no dia da tribulação. A nossa fortaleza está no Senhor, nosso Deus, né? É dele que nós esperamos, né, a salvação. O Senhor os ajuda e os livra, né? Então, essa é a posição, a postura, né, de cada pessoa que realmente sempre foi uma pessoa de Deus, sempre foi uma pessoa de fé no Senhor, né? Esperar no Senhor, né? O que tiver que se mostrar nesse tempo vai se mostrar, né? Tanto para o lado de um caráter maravilhoso cristão, quanto de um lado de um, né, caráter censurável, né? Quanto a nós, esperemos, porque os justos hão de herdar a terra e esses ímpios prepotentes aí hão de ser desarraigados. A palavra de Deus sempre se cumpre. E agora nós vamos cantar mais um hino aqui, o hino 99 do Inário Presbiteriano. Louvor ao Redentor. Minha alma louva ao Redentor, Jesus, teu Rei, teu Salvador, morreu na cruz em teu lugar e salvação te veio dar. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme, seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. O quão perdido e longe andei, rebelde a Deus e a sua lei, com terno e tão paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Bendito dia quando enfim vi Cristo sobre a cruz por mim, vencido por tão grande amor, rendi-me logo ao Salvador. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Jesus te pode perdoar, a Ele entrega o coração e teu será o seu perdão. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu e me salvou. Firme e seguro posso andar, porque seu sangue me lavou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito bem, queridos, nós temos aqui um novo estudo, né? A começar, nós nunca sabemos quando termina essa quarentena, então a gente fica na dúvida se começa um novo estudo, se faz uma meditação, né? Mas vamos fazer um estudo, né? Porque pelo menos algumas semanas nós temos aí até o final desse mês. E nós vamos ver sinais de espiritualidade. Essa é a primeira aula, né? Espero que você possa acompanhar toda quarta-feira, né? E é importante nós aprendermos sobre esses sinais de espiritualidade cristã, né? Para que saibamos identificar algumas coisas que sempre foram o pensamento de todo cristão, né? Em relação não somente a Deus, mas principalmente no relacionamento com as pessoas, né? E por isso, então, essa conduta, ela vai refletir a espiritualidade que você tem, né? Essa maneira com que se observa esses sinais, né? Pode chamar de frutos também, na vida desse cristão, vai refletir, né? Aquilo que está dentro da sua vida, do seu coração sempre, né? Nós vamos ler o texto aqui de 1 Coríntios 2, 14 e 15, porque hoje o primeiro sinal é o sinal do homem espiritual, né? Do ser humano espiritual. E Paulo fala aqui, né, do homem espiritual nesse trecho. Mas nós vamos falar desses sinais de espiritualidade por toda a Bíblia, ou pelo menos as experiências como cristãos que nós temos. Então, 1 Coríntios 2, né, 1 Coríntios 2, 14 e 15, perdão, 2 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, aqui a palavra, julga todas as coisas. Então, o homem espiritual, ele avalia, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, nós vamos falar do homem espiritual, né? E esse conceito de espiritualidade aqui, né, definido nas Escrituras. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome. Nós estamos felizes, Senhor, por estarmos vivos, ó Pai, e estarmos também sendo cuidados pelo Senhor. Sei que o Senhor, de uma forma ou de outra, há de prover todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Sabemos que os dias são difíceis, os dias são maus, né? Não sabemos o teu propósito para esse ano, sobre o que ainda esse país tem que passar, os teus servos cristãos têm que passar, não só nesse país, no mundo inteiro, mas cremos na sua palavra, confiamos no Senhor, no seu cuidado, sabendo que a nossa vida está segura porque o Senhor reina. O Senhor é soberano, o Senhor reina. E por isso mesmo o Senhor tem um olhar atento, especial, diferente àqueles que são teus filhos. Filhos e filhas espirituais que o Senhor gerou por meio da sua palavra na pessoa do Senhor Jesus, mediante a fé. Por isso, ó Deus eterno, nós descansamos no Senhor e esperamos no Senhor. Ó Pai, que a tua vontade se cumpra e se estabeleça todo o propósito pelo qual o Senhor tem determinado que as coisas assim sejam. Todavia, cremos que o Senhor está tratando com a sua igreja, está tratando também com esse país, e haveremos de esperar sempre um fruto positivo em tudo que o Senhor, ó Pai, determina. Por isso temos que entender, ó Pai, a espiritualidade um pouco melhor.
Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta meditação, nos capacitando a falar, Senhor, a expressar, que as pessoas possam entender, não ouvir a voz do pastor Eduardo, mas a sua, porque é o Senhor quem fala, porque é a sua palavra que está sendo transmitida. Que o teu Espírito esteja agindo nos corações, dando condições de concentração, que as pessoas possam, ó Pai, realmente reter o que está sendo ensinado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, sinais do homem espiritual, né? Claro que o conceito de espiritualidade diverge, né? Entre os vários grupos cristãos, né? Determinado grupo, ser espiritual é uma coisa, em outros grupos, né? É outra. Em alguns círculos, por exemplo, a pessoa que fala incessantemente de religião é julgada como sendo muito espiritual, né? O único assunto dela está sempre falando de religião, né? É uma pessoa que qualquer coisa ela está manifestando, né, a sua espiritualidade através dessa maneira, né, expressando através da fala. Outros aceitam a exuberância ruidosa como um sinal, né, de espiritualidade. Há grupos cristãos que gostam desse ruído, desse barulho, né, entendem que isso é sinal de espiritualidade. Em algumas igrejas, o homem que ora em primeiro lugar ou por mais tempo e mais alto consegue uma reputação de ser o mais espiritual. Depende, né, do círculo em que a pessoa está, né? De repente eles olham a espiritualidade por essas manifestações exteriores de aparência. Às vezes tem um testemunho vigoroso, né? Orações frequentes e louvor em voz alta pode entrosar-se perfeitamente com a espiritualidade. Espiritualidade encaixa e comporta todas essas coisas. Testemunho, louvor, oração, adoração, né? Testemunhar a respeito da pessoa de Jesus. Mas é importante entendermos que em si mesmos eles não constituem nem provam a presença da espiritualidade, né? Ou seja, quem é espiritual costuma revelar vida de oração, costuma revelar testemunho cristão, costuma revelar vida de adoração, mas em si mesmo isso não prova verdadeira espiritualidade, né? Qualquer pessoa pode agir assim. A verdadeira espiritualidade manifesta-se em certos desejos dominantes, ou seja, vai se expressar através daquilo que você mais almeja como pessoa, como cristão, né? Como pessoa que vive nesse mundo e conhece o Senhor Jesus, né? Então, quais são os seus desejos dominantes? A verdadeira espiritualidade, né, vai revelar esses desejos que são sempre fixos, né, suficientemente poderosos para dominar e controlar a vida da pessoa. Ou seja, eu vou demonstrar a verdadeira espiritualidade, revelando esse caráter cristão, esses desejos fixos, né, e que nós vamos aqui mencioná-los, né, alguns desses desejos, né, sem colocar em ordem de importância. Se eu vou colocar em primeiro lugar, em segundo, não significa que esses desejos estão numa ordem de importância, é apenas para classificar aqui, facilitar a didática. Então, em primeiro, o desejo de ser santo em lugar de feliz. Olha que interessante, né? Talvez você nunca tenha pensado assim, né? O desejo de ser santo em lugar de feliz. Olha, o homem verdadeiramente espiritual, ele sabe que Deus dará abundância de alegria no momento em que possa recebê-lo sem prejudicar a sua alma. Então, o homem espiritual sabe que Deus vai dar alegria, vai dar felicidade
né, no momento em que o Senhor assim conceder, nas ocasiões, nas circunstâncias, né, e que isso não vai prejudicar a sua alma, né, mas não exige obtê-la imediatamente. Ou seja, a condição desta alegria, dessa felicidade aqui na terra, não é uma coisa que exigimos aqui e agora, né? Quero obtê-la agora, imediatamente. Não, nós sabemos que o Senhor, a seu tempo, dada a circunstância, vai manifestar essa abundância de alegria, né? Em circunstâncias que possamos recebê-la sem prejudicar a nossa alma. Sei que o Senhor vai me fazer feliz. Sei que o Senhor vai me manifestar a abundância da alegria. Não é algo que eu estou buscando, exigindo, né, imediatamente. O desejo principal, na verdade, o homem verdadeiramente espiritual, ele sabe que há lutas, batalhas, circunstâncias, e que nessas circunstâncias todas eu tenho que ser aprovado por Deus na minha conduta, ou seja, tem que ser uma conduta santa. O que ele mais deseja é ser aprovado, é manter-se de uma forma santa em meio às lutas e dificuldades. A aprovação de Deus depois se manifesta, né, através da alegria espiritual, justamente por termos recebido do Senhor a capacidade e a força de superarmos os momentos difíceis. Não estou buscando estar sempre alegre, sempre feliz, manifestar uma falsa alegria, não. O verdadeiro cristão, que tem sinal de espiritualidade, ele sabe que essas coisas Deus vai manifestar a seu tempo, né? Como fruto de aprovação, né, das minhas atitudes, da minha maneira de viver. Então, primeiro, o desejo de ser santo, esse é sinal de espiritualidade. Não pode uma pessoa ser espiritual se não tem o desejo de ser santo, né? Não tem. Às vezes a pessoa exterioriza bastante aí, né, coisas que são religiosas, que são práticas religiosas, mas ela não tem o desejo de ser santo, né? E tudo que ela busca é felicidade nesse mundo, né? Não, o cristão busca, acima de tudo, o desejo de ser santo. Isso é sinal de espiritualidade. Não vamos falar muito sobre isso. Em segundo lugar, o indivíduo pode ser considerado espiritual quando quer a honra de Deus avance por meio da sua vida. Ele busca a honra de Deus, a maior glória de Deus, né? Que essa honra de Deus seja avançada por meio da sua vida, que ele possa ser instrumento para que Deus seja honrado. Veja que interessante, né? Sinal de espiritualidade é querer ser santo, nem tanto feliz. Sinal de essa situação de espiritualidade pode ser considerada quando o que ele mais busca é que Deus seja honrado por meio da vida dele, né? Toda a pessoa espiritual que revela sinais de espiritualidade, ele deseja isso, que Deus seja honrado através da minha vida, mesmo que isso signifique que ele mesmo tenha de sofrer desonra ou perda temporária. Como explicar isso, né? É preferível que às vezes eu sofra algum prejuízo, mas não desonre o nome do meu Deus. Isso é sinal de verdadeira espiritualidade, né? Não quero desonrar o nome de Deus de forma alguma, né? Mesmo que isso me prejudique, ou que seja uma perda temporária, né? Em determinada circunstância. Então, a verdadeira pessoa espiritual, né? Ele pensa na honra, na glória de Deus, né? Acima da sua questão pessoal. Tanto que você tem exemplos bíblicos aí, aqueles 4 que foram jogados na fornalha, só um exemplo assim que vem à mente de repente, eles preferiram dar honra e glória ao Senhor, não ajoelhando diante da imagem, mesmo em prejuízo de ser jogado na fornalha. E Deus honrou, né,
o fato deles preferirem honrar a Deus, mesmo em prejuízo de perderem a própria vida. Então, a verdadeira espiritualidade se revela nessa circunstância também, né? Um homem assim ora: santificado seja o teu nome, e acrescenta baixinho: qualquer que seja o custo para mim, Senhor. Então ele busca a honra do Senhor, ele busca a glória do Senhor, né? Se isso porventura vem de alguma forma tem um custo para ele, o mais importante é que ele vive para honrar o Senhor seu Deus, né? Ele quer que Deus seja exaltado através da sua vida, né? Então você vê, uma coisa leva a outra. O desejo de santidade leva também ao desejo de que, né, o nome de Deus seja exaltado, acima até mesmo das minhas conveniências pessoais ou segurança pessoal. Então ele vive para honrar a Deus através de uma espécie de reflexo espiritual. Cada escolha envolvendo a glória de Deus, né? Sobre essas escolhas que às vezes fazemos, em circunstâncias, né, vai revelar se somos pessoas espirituais ou não, né? Por exemplo, não é necessário que debata o assunto em seu íntimo, pois nada há que discutir. Ou seja, se é para exaltar e honrar a Deus, não tem discussão, né? O homem espiritual é assim, né? É para exaltar e honrar a Deus, não tem nem o que discutir. Não vou nem aventar outra situação. Não, mas isso pode fazer com que, né, eu perca o meu emprego, né? Mas não vou desonrar o nome do meu Deus, porque as pessoas sabem que eu sou cristão. As pessoas sabem que eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, né? Então, o mais importante para quem é realmente espiritual é que o nome do Senhor seja honrado. A glória de Deus é necessária para essa pessoa espiritual. É necessário, né? Ele aspira como alguém sufocando-se aspira o ar. É uma coisa tão necessária quanto o próprio ar, né? Ou seja, isso é sinal de que realmente me sinto um filho de Deus, eu busco a honra e a glória do Senhor através do meu viver. Isso está fora de questão, né? Às vezes nós não temos esse tipo de pensamento, né? Esse tipo de postura como cristãos. Geralmente achamos que Deus tem que nos prover de tudo, nos abençoar em tudo, mas nós não queremos realmente viver de uma forma a honrar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus, né? E às vezes nos julgamos espirituais. Nós não buscamos a maior glória de Deus, nós não buscamos honrar a Deus, né? E isso está acima de qualquer circunstância pessoal. Também nós temos, em terceiro lugar, que o homem espiritual quer carregar a sua cruz. O Senhor Jesus falou isso, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, muitos cristãos aceitam a adversidade ou a tribulação com um suspiro e a chamam de sua cruz. Oh, é a cruz que eu tenho que carregar, essa é a minha cruz. Presta atenção com esse tipo de maneira de pensar. A pessoa se esquece que tais coisas podem acontecer tanto a santos como a pecadores, né? Muitas pessoas aí têm uma cruz para carregar e não são cristãos, né? As dificuldades do viver não significa a tua cruz, não, né? A cruz, na verdade, é aquela adversidade extra que surge como resultado de nossa obediência a Cristo. Então vamos colocar assim, o exemplo dessa situação do país hoje. Todo mundo na mesma situação, crente e não crente, todo mundo tendo que estar preocupado
em se resguardar da pandemia. Todo mundo preocupado também com o seu emprego. Isso afeta crente e não crente. Isso não é uma cruz que você tem que carregar. Isso é para todo mundo, para crente e não crente. Quando nós nos referimos à cruz que a pessoa tem que carregar, é a cruz de Cristo, né? Em função do fato de nós preferirmos viver em obediência a Cristo, né? Em obediência a Cristo. Esta cruz não é forçada sobre nós. Por exemplo, a quarentena é forçada sobre nós, né? Essa situação de ter que usar máscara é forçada. Essa situação aí de ter que fechar o comércio é forçado. Algumas situações aí são forçadas sobre nós. Não, no meu viver, essa cruz que eu tenho. Não, não é cruz. Não é nesse sentido, não. Né? Nós voluntariamente tomamos a cruz de Cristo em obediência, com pleno conhecimento das consequências. Ou seja, quando se fala aqui de carregar a cruz, é o fato de que eu não nego que eu sou cristão, prefiro obedecer ao Senhor do que o negar, prefiro pagar o preço por conhecer o Senhor e ter sido escolhido por Ele, ter sido salvo por Ele, num mundo que odeia a fé cristã e o cristianismo. Prefiro ser zombado pela minha fé em Cristo, ser tido como ignorante por acreditar na palavra de Deus, né? Ser zombado por ter posicionamentos conservadores numa sociedade licenciosa, imoral, pervertida, né? Se eu tiver que sofrer bullying por causa disso, tudo bem. Conscientemente eu sei as consequências de escolher servir o Senhor. Né? Então, quando se fala aqui em tomar sua cruz, diz respeito ao fato de que você realmente se tornou filho de Deus pela fé em Jesus, que você assume, né? Assume o fato de que isso é a coisa mais importante que poderia ter acontecido na sua vida e que as consequências aí nesse mundo que poderão vir pelo seu posicionamento em relação à fé em Deus, você está disposto a pagar as consequências. Ou você vai negar Jesus, mesmo diante da morte? Você não vai. Então, a verdadeira sinal de espiritualidade, né, é que eu não me importo de pagar o preço de assumir que eu sou cristão. Né? Não vai achar que essa é a cruz que eu tenho que carregar, se referindo às dificuldades do viver, porque isso afeta crentes e pecadores. Não, a cruz que o cristão tem que carregar, a qual temos que tomar, é o fato de que trazemos conosco o nome de Jesus. Carregamos o nome de Jesus onde quer que vamos. Assumimos que somos cristãos, né? Mesmo que isso seja uma situação de ter que pagar um preço pelo fato de conhecermos o Senhor, né? Então o homem espiritual quer carregar a sua cruz, né? Tem que testemunhar de Jesus num lugar onde é proibido falar de Jesus. Tudo bem? Carrego essa cruz, né? Posso ser preso pelo fato de testemunhar de Jesus num lugar onde é proibido falar de Jesus? É o preço que se paga por, né, ser cristão. Não é? É o preço que se paga. O verdadeiro homem espiritual não mede se isso pode trazer a ele prejuízo ou não. E como é que ele pode deixar de falar daquele que o salvou? Como é que ele pode deixar as pessoas, né, sem o conhecimento da verdade da salvação? Paulo falou, a mim é imposto, o amor de Cristo me constrange. Então, o verdadeiro sinal de espiritualidade, além de querer a santidade, além de querer a honrar o nome do Senhor através da sua vida, né, implica também que eu não me importo de sofrer as consequências em ser cristão. Isso que seria
carregar a cruz, né? Então, a cruz é essa diversidade extra que surge como resultado da nossa obediência a Cristo. Na decisão de obedecer a Cristo está implícito o de carregar a cruz. Fui chamado para viver em obediência a Cristo. Senão não sou cristão. E isso já implica em carregar a cruz, né? Então, a verdadeira espiritualidade não se importa, né, de obedecer e assumir as consequências dessa vida de obediência. Então, carregar a cruz significa ligar-se à pessoa de Cristo, ser fiel à soberania de Cristo e obediente aos seus mandamentos, né? Vou repetir essa frase. Carregar a cruz significa ligar-se à pessoa de Cristo, ser fiel à soberania de Cristo, obediente aos seus mandamentos. O indivíduo espiritual, então, é aquele que manifesta essas características, mas tem uma quarta, né, até uma sétima característica aqui. Quarta, o cristão espiritual é também aquele que tudo observa sob o ponto de vista de Deus, né? A capacidade de pesar tudo na balança divina e dar-lhes o mesmo valor dado por Deus, né? No texto que nós lemos, Paulo diz que o homem espiritual julga todas as coisas, né? E julga todas as coisas não pelo seu critério humano, né? Julga pelo conhecimento que tem do Senhor e Salvador e o conhecimento da palavra. E vamos atribuir, né, o mesmo valor que Deus atribui a determinadas coisas. Né? Então, é um sinal da vida cheia do Espírito. Para mim, a santidade tem valor, o homem espiritual vai atribuir valor à santidade. A honestidade é um valor que Deus aprecia, então o homem espiritual vai fazer isso. Honrar pai e mãe é um valor que Deus aprecia, então o homem espiritual vai honrar isso. Viver uma vida íntegra é um valor que Deus aprecia, o homem espiritual vai apreciar isso. Né? Deus olha para tudo e através de tudo ao mesmo tempo. Seu olhar não repousa sobre a superfície, mas penetra até o verdadeiro significado das coisas. Então Deus nunca olhou as aparências, né? Ele vai mais longe, ele penetra no significado de tudo aquilo, né? O cristão dito carnal, né, não o cristão espiritual, olha para um objeto ou situação, mas pelo fato de não ver através dela, fica entusiasmado ou deprimido pelo que vê. Ele não tem discernimento espiritual. Vamos usar essa expressão que está mais fácil, né? A pessoa carnal, né, mesmo levando o nome de cristão, ele não tem discernimento espiritual, ele não tem a mente de Cristo, né? Então, ele julga através daquilo que ele vê, e aquilo que ele vê pode levá-lo a ficar ou entusiasmado ou deprimido. Né? Então, é diferente, porque o homem espiritual ele pensa biblicamente, né? Mesmo que isso o humilhe e exponha até o extremo de fazê-lo sofrer. O homem espiritual vai pensar biblicamente, vai julgar as coisas à luz da palavra de Deus, né? Aquilo é santo? Há pessoas que às vezes olham determinadas coisas, não tem nada demais, o que tem? A Bíblia é um livro antigo, as coisas mudam, isso é uma questão cultural, né? Imagina que certas coisas são prejudiciais, né? Certas práticas aí travestidas de exercícios físicos que são de origem de religiões orientais. Imagina
que isso tem problema. Então, o homem carnal, ele avalia as coisas dessa forma. O homem espiritual, ele pensa biblicamente. A palavra de Deus proíbe, então não devo. Como assim você vai deixar de fazer o que você quer porque a Bíblia diz que isso é errado? Isso é estranho para muitas pessoas, né? Elas não querem, no fundo, seguir a palavra. Elas querem seguir a orientação do seu próprio coração. Elas não querem parecer retrógradas. Elas não querem parecer ignorantes. Elas querem ser moderninhas, descoladas, né? Pessoas que não são fanático religioso. Então o homem carnal, o suposto cristão carnal, né? Até por ser criança na fé, inclusive, né? Que ele demonstra ser criança na fé, ele não entende com profundidade as coisas espirituais envolvidas por trás daquilo que a palavra de Deus orienta, né? Ele pode se entusiasmar com uma coisa, se deprimir com outra, ele não tem discernimento das coisas, mas o homem espiritual vai julgar tudo à luz da palavra, biblicamente, né? Há sim uma compreensão espiritual por trás das coisas que muitas vezes eu penso que não tem problema nenhum, né? Isso não significa haver problema em tudo que é coisa, porque até nisso o homem espiritual sabe discernir, né? Aquilo que é santo do que é profano. Em quinto lugar, outro desejo do homem espiritual é morrer retamente em lugar de viver no erro, né? O sonho de toda pessoa que foi salva em Cristo, que é uma pessoa ligada a Cristo, foi lavada no sangue de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, viver de modo digno do Senhor, né? Para o seu inteiro agrado. Então, o desejo do homem espiritual é morrer retamente, né? Ou em um lugar aí de viver no erro, né? Então, é um sinal seguro do homem de Deus amadurecido, né? É a sua despreocupação com essa vida aqui, né? Vamos ter que explicar isso melhor, né? O cristão terreno, consciente do corpo, olha para a morte com terror no coração. Para mim é estranho um crente que tem medo de morrer, né? Ele é carnal, né? Se é uma coisa que Cristo nos tira, é o medo da morte. Se é uma coisa que a pessoa espiritual tem como segurança na sua vida, é que a vida eterna já lhe foi dada, que a passagem desta vida para outra não é um drama mais. É por isso que Paulo usa um eufemismo, ao invés da palavra morte, que muita gente pensa que existe o sono da alma, não existe. Ele usa um eufemismo. A morte para o cristão já não é o que é para uma pessoa que não tem a Cristo. Nós passamos da morte para a vida. Então, uma palavra melhor é dormir. O cristão sabe que vai dormir sabendo que ele vai ressuscitar. Então, a melhor definição é dormir, é um eufemismo mais correto, né? Fala morte. Morte é algo irreversível. Então, o que acontece? O cristão amadurecido, ele não se preocupa tanto com essa vida, porque o cristão carnal, ele tem medo da morte. E por causa do medo da morte, ele fica escravo, ele fica supersticioso, né? Há pessoas aí que não são cristãos que não saem de casa sem ler o horóscopo, né? É cheio aí de situações aí em que ela se torna escrava das superstições. Mas à medida que continua vivendo no Espírito, se esse cristão for, né, se enchendo do Espírito, vivendo no Espírito, ele torna-se cada vez mais indiferente ao número de anos que vai viver aqui embaixo. Quantos anos Deus me der, para mim está tudo bem, né? O dia que o Senhor resolver me levar,
está bem também. Se ele quer que eu viva 90 anos, como o apóstolo João, até um pouco mais, está tudo bem também, né? Deus é quem decide sobre esse tempo em que eu devo permanecer aqui, né? E ao mesmo tempo cuida cada vez mais do modo como vive enquanto está aqui. Então, quando eu digo que o cristão não está preocupado com a sua morte, né, ou com o viver aqui, não significa que ele não deva viver aqui de uma forma que seja uma forma digna, né? Muito pelo contrário. Justamente pelo fato de sabermos que somos do Senhor, que somos filhos de Deus, somos salvos, somos do seu povo, que o nosso destino é a salvação, somos chamados pelo nome de Jesus, a maneira como vivemos aqui importa. Não é o tempo de vida que vamos ter, mas o que vamos fazer desse tempo que aqui estamos. Para que serve um cristão entre o dia em que foi salvo pela fé em Cristo e a sua morte? O que um cristão faz aqui? Então, o homem espiritual, ele se preocupa sim, né? Se preocupa com a maneira como ele vive enquanto o céu não chega. Porque ele quer viver de uma forma digna do Senhor, né? Quer acima de tudo, por exemplo, ser reto, né? Que Deus decida quanto tempo ele vai viver, mas ele quer viver de uma forma aprovada por Deus e ser reto. Ele sabe que pode morrer agora, porque ele está em Cristo, mas sabe que não pode agir erradamente, não é? Então é importante que compreendamos que o homem espiritual tem essas preocupações. Não me importa mais quanto tempo eu vou estar aqui. O que importa é a maneira como eu vou aproveitar esse tempo em que eu tenha que estar aqui, né, enquanto o Senhor não me resgata para si, porque eu sou propriedade do Senhor. Em sexto lugar, o desejo de ver outros progredirem com a sua ajuda é outro sinal do homem que possui espiritualidade, né? Aqui, não pode existir inveja no coração de um homem espiritual. Quando seus irmãos são honrados, né, mesmo que seja aqui nesse mundo, né, fica satisfeito, né? Tivemos um irmão aí nomeado para um cargo aí na República, né? Estamos satisfeitos, estamos felizes, né, pelo fato de o irmão ter sido honrado, né, a ponto de ocupar um dos principais cargos na República desse país, e torcemos para que ele seja e se mantenha sempre íntegro. Por quê? Porque a nossa preocupação principal é ele honrar o nome de Cristo onde está, né? Mas não há nenhuma inveja, muito pelo contrário, nos alegramos pelo fato do nosso irmão chegar lá. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, né? Essa é a vontade, né, do céu aqui na terra. Deus exalta quem Ele quer. Deus tem os seus servos que Ele vai colocar nas posições em que Deus quiser. O Daniel não foi colocado numa posição alta na Babilônia, o José não foi colocado numa posição alta na Babilônia. Agora, o cristão verdadeiro se alegra disso. Que bom, né? Deus tem usado cristãos, irmãos meus, seus servos, para colocar em lugares chaves, importantes. Deus tem um propósito. Esther foi colocada numa posição importante, porque tinha um propósito para a vida de Esther. Mas olha, eu já vi até pastor invejoso, viu? Né? Vivemos uma época em que, como eu disse, né, sabe, precisamos cuidar do nosso coração, né? Precisamos cuidar da nossa mente. Como cristãos espirituais, nós não devemos ter inveja quando um irmão nosso se destaca.
Pior que às vezes dentro da igreja tem isso, né? Deus começa a capacitar essa pessoa e muitos sentem inveja da capacitação que Deus deu a ela. Sinal que é um cristão carnal, né? O que é agradável a Deus lhe dá também prazer. E se for do agrado de Deus exaltar outra pessoa até acima dele, né? Satisfaz com isso. Deus tem um plano para mim, um propósito para mim. Esse plano e propósito, né, será cumprido na minha vida. Já estou feliz por fazer parte do plano de Deus. Sei que Deus tem planos para outros irmãos e irmãs. E me alegro em saber que Deus está concedendo essas situações aí na vida do irmão e da irmã. Somos uma irmandade, queremos bem um do outro, não desejamos mal um do outro. Quando você é verdadeiramente espiritual, é assim que acontece. Esse negócio de invejar e ser invejado, odiar e ser odiado, né? Isso é obra da carne, isso é coisa de pessoa não regenerada. Em último lugar aqui, sétimo, né? O homem espiritual faz, no geral, juízos eternos e não temporais. Vamos explicar aqui. Pela fé supera o poder de atração da terra e o fluxo do tempo, né? Aprende a pensar e sentir como alguém que já deixou o mundo. Ou seja, o cristão ele não tem a mente mais nesse mundo aqui, né? Vive nesse mundo, mas ele não se sente atraído mais pelo mundo, né? Ele não se prende mais pelas circunstâncias temporais, né? Na verdade, ele foi juntar-se à imensa companhia dos anjos, a assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu. Quem aprende sobre a igreja, aprende que existe a igreja militante e a igreja triunfante, né? A igreja triunfante é aqueles que já estão lá, né? Já viveram aqui, militaram aqui, por isso igreja militante. Igreja militante é dos que estão militando aqui, trabalhando aqui. Combati o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. E a igreja triunfante é aqueles irmãos que já estão lá. A nossa cabeça está lá também, né? Desejoso de que todas as coisas realmente vão passar, como a palavra de Deus afirma. Deus vai criar um novo céu e nova terra. Não nos prendemos muitas coisas temporais. Então, um homem assim preferiria ser útil e não famoso. Fama nesse mundo, tudo vai passar, né? O mais importante é ser útil, né? Aprende a pensar e servir em lugar de ser servido. O Senhor Jesus é que nos ensinou isso, né? O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir. Tudo isso se realiza pela operação do Espírito Santo que nele habita. Então vamos falar a verdade, né? Todas essas coisas não é possível a um ser humano natural, a um ser humano carnal. Isso é obra do Espírito Santo. A pessoa só será assim, com a sua vida voltada para Deus, a sua preocupação em viver de uma maneira honesta e correta, íntegra, exaltando e honrando o nome de Jesus, né? Pensando na maior glória de Deus, fazendo do tempo que lhe resta aqui um tempo de serviço a Deus e ao próximo, não se preocupando em fama pessoal, mas em realmente ser útil, né? É realmente a preocupação do homem espiritual, não é? Homem algum pode ser espiritual por si mesmo, não tem como. Por tudo isso que foi falado aqui, não tem como uma pessoa por si mesmo ser espiritual. Por isso mesmo, apenas o espírito da liberdade pode tornar um homem espiritual. Uma pessoa pode exteriorizar, né, práticas religiosas e não ser espiritual. Porque dentro do seu desejo,
aquilo que almeja, né? Aquilo que é o mais íntimo do seu ser, não estão essas coisas que aqui foram faladas. Desejo de ser santo, desejo de honrar o Senhor na sua vida, né? O desejo de realmente estar vivendo de uma forma digna do Senhor, não se importando se outras pessoas se destacam, pelo contrário, né? Sabemos que é o papel dele dentro do propósito de Deus, né? E nos alegramos pelo fato de mais uma vida ser salva, mais um irmão ser alcançado, mais uma pessoa ser alcançada e se tornado nosso irmão. Nos alegramos, seja com quem quer que seja, desde que o reino de Deus, a palavra de Deus, esteja progredindo, né? Desde que a nossa vida esteja sendo útil, um instrumento nas mãos do Senhor. É isso, essa primeira aula. Quarta-feira que vem tem a segunda. Espero que você tenha se edificado através de tudo que você ouviu, né? Mais do que edificado, né? Tenha se identificado com tudo isso, sinal de que você chegou a uma maturidade cristã e que você realmente é uma pessoa espiritual. Sinal, é tempo de rever, né? O que você pensa a respeito desse mundo, a respeito de si mesmo, de levar a cruz, né? O cristão não se importa de carregar o nome de cristão e sofrer prejuízo por ser cristão, né? Então, um cristão espiritual é assim. Quem não é, né, esconde que é cristão, tem vergonha de dizer que é, né? Então, isso é muito claro, né? Nós vamos terminando aqui. Obrigado a você que tem prestigiado aqui a Igreja Presbiteriana de Itaporanga, alguns às vezes pela primeira vez hoje, né? Que Deus abençoe a sua vida, que possamos estar caminhando nesse tempo de quarentena, né, através dessas lives aqui. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque a Tua palavra foi ministrada. Isso é a coisa mais importante nesses tempos de quarentena, que as pessoas se alimentem com a Sua palavra. É só notícia ruim, é só situações revoltantes que têm acontecido, perdas de direitos e liberdades pessoais, né? Situações infamantes e aviltantes. Há todo um contexto no nosso país que tem trazido situações onde muitas pessoas estão, ó Pai, muito entristecidas, algumas muito abatidas. Somente a Sua palavra para revigorar, para fazer, ó Pai, com que percebamos que as circunstâncias aqui não mudam nada aquilo que já está determinado pelo Senhor em relação à nossa salvação. E que no tempo que nos resta aqui, temos que procurar honrar o nome do Senhor. Viver de uma forma digna. Não fazer nada que possa manchar, né, a maior glória de Deus, e que nós sejamos instrumento dessa glória. Abençoe as pessoas, dê paciência nesse período, né? Sabemos que o Senhor vai cumprir a sua vontade e que será boa, perfeita e agradável para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.